Oi, Davi, bom dia. E hoje vamos para a nossa aula de matemática. Vai ser no livro e no caderno. No livro é na página 168, tá? Que vamos falar sobre números primos. O que vem ser números primos, Davi? Números primos são aqueles números que só tem apenas dois divisores. Você lê direitinho que uma parte está explicando bem direitinho, na outra parte é a atividade. Então, números primos são aqueles que têm dois divisores, apenas dois divisores. Por isso que são primos. Quando um número tem mais de dois divisores, eles são compostos, tá certo? Então, essa aula passada a gente falou sobre múltiplos dos números, divisores de um número, e hoje vamos falar sobre os números primos. Então, eu juntei todo esse assunto da semana passada e a de hoje, que é números primos, e coloquei no quadro para que você faça no caderno e mande para mim, tá certo? Para eu ver a correção, tá certo? Então, aqui o primeiro quesito tem assim: circule os números primos. Aí temos o 19, 22, 27, 13 e 18. Desses números aqui, você vai circular só aqueles que são primos. Depois, o segundo, dê os três primeiros múltiplos dos números abaixo. Os três primeiros múltiplos. Lembrando que na aula passada, o zero é múltiplo de qualquer número. Então, logo você vai colocar o zero, certo? Já é um dos primeiros três números é o zero. Você já coloca o zero em todos, porque o zero é múltiplo de qualquer número. Porque se eu multiplicar 10 vezes zero, zero. Então, o zero é múltiplo de qualquer número. Aí depois repete que o próprio número é múltiplo dele e vai fazendo a somagem, né? Então, 0, 10, 20. E assim com os outros, né? 10, 25, 50, 30, 15. Você vai colocar os três primeiros múltiplos dos números, tá certo? E o terceiro é dê os divisores dos números abaixo e marque aquele que é primo. Você vai marcar aqui, depois que você colocar os divisores dos números, você vai marcar. Por exemplo, se o 10 for um número primo, você marca o X nele aqui. Então, você primeiro vai escrever os divisores deste número, os divisores de 10. Divisores de um número é aquele número que você pode pegar, dividir por 10 e dar uma divisão exata. Por exemplo, 10 dividido para 2 dá 5. 2 vezes 5, 10. 10 para 10, nada. Então, essa divisão é a divisão exata. Então, 5 é divisor de 10, porque na divisão dá uma divisão exata. Já no caso, o número 5, ele só tem apenas dois divisores, é o 1 e ele próprio. E lembrando que os divisores, o número 1, como eu falei a semana passada, ele é divisor de qualquer número, certo? O número 1 é divisor de qualquer número, então você já pode colocar o número 1 em todos, porque o número 1 é divisor de todos os números. Então você depois vai colocando os outros em seguida, os divisores de 10, de 5, do 9, do 2 e do 12, certo? E depois, quando você descobrir quais são os divisores desses números, você vai marcar o X naquele que só tem apenas dois divisores, porque se ele só tem apenas dois divisores, ele é um número primo, tá certo, Davi? Lembrando que a página no livro é 168. Copie a atividade e depois envie para mim, para ver a correção, tá certo?